Amém. Pode se assentar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Jonatas, responsável aqui pela nossa casa. E hoje você está no domingo de Pentecostes. Pela manhã aqui já foi um culto muito bom. Eu tenho certeza que não será diferente, em nome de Jesus, às 18 e às 20. E eu já vou entrar aqui no assunto, porque hoje o tempo, ele é limitado. Daqui a pouco vem outra sessão. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que o Espírito Santo deseja fazer nesse tempo. Amém, gente? Só para contextualizar, então, o que é o dia de Pentecostes, Talvez você chegou aqui hoje, você fala assim, pastor, eu já ouvi até, é igreja pentecostal que o senhor está falando, é esse tipo de assunto. Eles estão envolvidos, Porque o próprio termo igreja pentecostal vem desse dia de Pentecostes, que basicamente é o que a gente vai ensinar para você nessa noite. Vamos abrir em Atos capítulo 1, verso 4, e a partir disso a gente vai construindo a nossa mensagem, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Atos capítulo 1, verso 4, a palavra diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém, gente? Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, a gente teve aqui o nosso batismo das águas, sim ou não? Tem alguém que se batizou aí? Levanta a mão para eu ver. Uma pessoa, duas, tem muita gente que está aqui, glória a Deus. Muito bom o testemunho público de fé de vocês. E aqui, como está escrito, João, ele teve o objetivo, de fazer um batismo de arrependimento. Mas ele mesmo, ele disse, vai vir alguém que ele vai batizar vocês não apenas com água, mas também com o Espírito Santo. Então, a palavra diz que era para os discípulos esperarem. Quando Jesus ele morre e ressuscita, inicia-se um calendário, inicia-se uma contagem de dias. E se você contar do dia que Jesus morreu e ressuscitou, no feriado da Páscoa, no caso, até o dia de Pentecostes se passaram 50 dias. Daí vem o nome de penta é 50, 50, um número relacionado a 5. 50 dias após a morte de Jesus, aconteceu um evento. Que evento foi esse? Aconteceu o batismo com o Espírito Santo. E a palavra diz lá em Atos capítulo 2, que existia uma quantidade de pessoas que estava reunida naquele lugar. Mas eu quero só chamar a sua atenção, de vez em quando eu falo sobre isso aqui na igreja, mas especificamente nesse contexto é importante, porque quando Jesus ele mandou as pessoas esperarem em Jerusalém, existia um número, a Bíblia diz, de 500 pessoas. Diga comigo, 500. 500 pessoas ouviram Jesus dizer: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, espere a promessa chegar. Quem gosta de esperar, dá um glória aí. Olha o glória como é que é. Ninguém quer esperar. Todo mundo já quer pronto. Mas eu quero te perguntar, tem alguma coisa de valor na sua vida que veio pronto? Tudo é construído. E é construído, com suor, irmão, com sangue, com lágrima. Tudo que tem valor tem um nível de esforço. Então, o Espírito Santo, ele era uma promessa. Ele estava em Jesus, mas Jesus disse: se eu não subir, o Espírito Santo não vem. Então convém que eu suba, para que eu possa soprar sobre vocês aquilo que está contido apenas em mim, Jesus Cristo. Essa era a promessa. 500 pessoas escutaram isso, e passou-se alguns dias. Quando Jesus ele ressuscitou, ele ainda passou, segundo a Bíblia, 40 dias. Diga comigo, 40. Outro número importante, porque 40 também fala sobre teste. Foi o tempo, por exemplo, que Moisés ficou em cima do monte para receber os 10 mandamentos. Foi o tempo que Jesus ficou no deserto para ser tentado, e a partir desse momento ele venceu o diabo e começou o seu ministério. 400 anos também foi o período que Deus, ele não falou com o seu povo. É aquelas famosas 4 páginas em branco da Bíblia. Cadê crente raiz aí que tem Bíblia física com 4 páginas em branco? Quem já viu? Pronto. Até a crente levantou ali no fundo da Bíblia. Essas páginas em branco não é um erro editorial, não é um erro de impressão, significam a simbologia de cada página 100 anos, dizendo que Deus não estava falando naquele momento, e o povo ficou sem direção, até Deus levantar João Batista, voltando para a nossa história como o último profeta que antecede Jesus Cristo. Parênteses, esse conteúdo você tem no nosso CNX Ensino. Quem já fez o CNX Ensino aqui?
Quem não fez tem que fazer, né? Até porque fica aí com os mimimi, pastor, a igreja é rasa, não ensina. Mas você que critica não vai fazer o ensino, está criticando o quê? Vai lá para o ensino, vai aprender da Bíblia, amém? A gente quer ensinar aqui, só que você também precisa ajudar a gente, né? Então vai lá para o ensino e faz a sua parte também. Então, voltando, João Batista então foi esse último profeta que foi levantado por Deus para anunciar a Jesus Cristo. Só que desses 40 dias que Jesus ficou ensinando ainda ressurreto, e no final desses 40 dias ele partiu para o alto, a palavra diz, né, que os discípulos viram Jesus ascender até o céu. Existia um tempo entre o dia 40 e o dia 50, esses 10 dias. E provavelmente esses 10 dias era um período final de teste para saber, será que os discípulos vão ter paciência, vão esperar? Será que os discípulos vão crer que mesmo eu não estando aqui fisicamente, mas eu dei a minha palavra e eu vou cumprir a minha palavra? E dessas 500 pessoas que ouviram Jesus dizer, esperem, apenas 120, diga comigo, 120, esperaram, que dá mais ou menos aí 20, 25%. Ou seja, quando a palavra diz em Atos capítulo 2, verso 1, coloca aí na tela. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Será que estavam todos mesmo? Porque todos que ouviram foram 500 pessoas. Esses todos que estavam reunidos já são 120, apenas 20 a 25%. Isso significa que esse retrato é um retrato da igreja ainda hoje. Cerca de 100% que ouve, de 20 a 25% espera o cumprimento das promessas de Deus. Você está aqui ou já foi? Quem não espera nunca vai receber nada de Deus. Quem não persevera nunca vai receber nada de Deus. A palavra diz que aquele que perseverar receberá a coroa da salvação. Se desistir no meio do caminho, irmão, não tem galardão, não recebe. Você tem que ir até o fim. Diga para quem está ao seu lado, até o fim. Diga com ele, eu encontro você no fim. Por isso que a palavra diz que melhor é o fim do que o começo. Porque começar bem, você pode começar bem. Tem gente que chega na igreja assim, dizendo, pastor, glória a Deus, converti, pode botar meu nome na escala todo dia. Você conhece alguém assim? Daqui a pouco, cadê fulano? Estava todo empolgado, irmão. A gente não usa termos como jornada na igreja toda. Jornada fala de uma construção longa, de um tempo longo. Se a gente for comparar a jornada cristã com corrida, não pode ser com 100 metros rasos, né? Tem que ser com triatlon, né? Não é nem maratona. Tem que ser aqueles ultra, né? Maratona ultra lá, que você corre muito tempo e você demora. Por quê? Porque são os processos. Deus não quer que você comece bem, Ele quer que você termine bem. Então, voltando para Atos capítulo 2, a palavra diz que esses todos, você já entendeu que são 120 pessoas. De repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Eu gosto muito dessa palavra de repente, porque esse de repente é quase o do nada, né? Do nada, mas não é. E eu quero chamar você a atenção, porque vocês conhecem esse versículo. Muitos conhecem pelo menos. E hoje existe uma expectativa muito grande da gente ir até a igreja e ver milagres acontecendo, ver o Espírito Santo se movendo, sim ou não? Só que a gente precisa entender o contexto que o Espírito Santo se move. Vou perguntar a vocês, não é pegadinha, tá? Deus, ele pode se mover em qualquer lugar? Ele se move? Por que Deus pode se mover, mas ele não se move em todo lugar? Porque nem todo lugar está preparado para o mover. Faz sentido? Em Atos capítulo 2, você acha que o povo estava fazendo o quê? 50 dias na igreja. Irmão, jogando conversa fora, desonrando, não era. Eles estavam lá de forma intencional. Pelo que está escrito em Atos capítulo 2, no final, diz que todos os dias o povo se reunia no templo, nas casas, orava, partia o pão. Era aquela batida crente de verdade, não é crente Nutella não. Não é crente de carregar a Bíblia debaixo do braço só não. Não é crente de Instagram não, é crente de vida com Deus. Você está comigo? Aí esse tipo de cristão reunido, durante 50 dias orando, jejuando, buscando a presença, dizendo, Deus, você prometeu, cumpre aquilo que você prometeu, Deus, estamos aqui esperando, não estamos aqui de brincadeira, queremos o teu mover. Tem alguém aqui nessa pegada? Alguém que saiu de casa, que não veio brincar de evangelho, alguém que não veio brincar de ser crente, alguém que está crendo que o mesmo Deus que estava lá atrás está aqui hoje? Essa postura é o que faz Deus se mover, porque o poder está disponível em todos os lugares,
Mas se a gente não está vendo Deus se movendo em todos os lugares, é porque está faltando a atmosfera para que o Espírito Santo se mova. E ele se moveu fácil lá, porque estavam todos com o mesmo coração, a mesma visão, a mesma linguagem, falando a mesma coisa, desejando as mesmas coisas. É por isso que a igreja tem que ter cuidado com o espírito de unidade, porque a palavra diz que onde há unidade, Deus ordena a bênção. Mas quando não há unidade, não tem palavra de bênção, não prospera. E o que é falta de unidade? É a gente aqui com uma linguagem no púlpito e você com outra linguagem no corredor. É aqui a gente tentando construir uma visão e você destruindo às vezes por trás. Igreja não pode ser construída dessa forma, tem que ser aquilo que é dito aqui, ele é ecoado nos corredores. Você está comigo? No verso 3 de Atos 2, diz que apareceram línguas de fogo, como se separaram, né, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Então, perceba que quando você recebe o Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus, as experiências narradas pela Bíblia sobre o batismo no Espírito Santo, elas sempre têm associação das línguas. E quando a gente estuda 1 Coríntios, capítulo 12, você vai perceber, quase saiu um Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 12, Vitor gostou até porque ele é corintiano, né? O nosso líder aí do ensino aí. Lá vai dizer que, Paulo dizendo, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes acerca do quê? Dos dons. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, esse Espírito que vem para dentro de você, ele carrega dons, ele carrega presentes. A conversa tá boa, né? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, ele carrega esses 9 dons do Espírito, que Paulo não quer que você seja ignorante. Agora você está perguntando assim, pastor, tá bom, eu entendi. Mas por que eu devo buscar o Espírito Santo? Eu já entendi que o Espírito Santo ele desceu lá em Pentecostes, mas algumas igrejas acreditam que passou. Eu creio que o Espírito Santo desceu, pastor, mas eu acho que foi para aquela época. Talvez você conheça alguém assim, né? Alguém que entende que foi um evento histórico. O Pentecostes aconteceu, glória a Deus, mas o Espírito Santo parou de falar. Algumas pessoas creem dessa forma, não somos nós, amém? Nós cremos que o Espírito Santo fez lá atrás e continua fazendo. Ele continua enchendo pessoas e dando dons às pessoas. É isso que nós cremos aqui na CNX Casa. O primeiro porquê você deve buscar o batismo no Espírito Santo é porque Jesus foi batizado. Em Mateus capítulo 3, verso 16, nós falamos sobre isso no dia do batismo nas águas. Diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então perceba que o batismo nas águas foi o primeiro batismo que Jesus participou, né? Entenda que Jesus, ele não precisava ser batizado nas águas, sim ou não? Porque o batismo nas águas é um batismo de arrependimento, um batismo de você reconhecer que você não consegue se salvar, você precisa de alguém que te salve, e é por isso que você morre com Cristo e é salvo por Ele. Mas Jesus não precisava ser batizado, e João fala para ele, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, quanto mais te batizar. Jesus falou, não é porque eu preciso ser batizado, eu não tenho pecado de fato, mas eu preciso cumprir a lei. Jesus, a palavra diz que é o cumprimento da lei, ele cumpre a lei, e ele faz um novo mandamento, uma nova dispensação, ele inaugura. E aqui a palavra diz que 2 momentos então aconteceram. Jesus ele é batizado em um momento, e Jesus ele é revestido com o Espírito Santo em um segundo momento. Perceba que Jesus ele viveu aqui na terra 33 anos, diga comigo 33. Essa foi a idade de Jesus na terra. Porém até os 30 anos, diga 30. Até os 30 anos Jesus não fez nenhum milagre. Jesus era Deus até os 30 anos? Ele tinha o Espírito Santo? Mas por que ele não operou nenhum milagre? Isso é para que você entenda que tudo na Bíblia tem um porquê. Às vezes você é cristão, você tem o Espírito Santo, você já recebeu Jesus, mas você não tem uma vida de muitos milagres, de operação, de fluir dos dons, de orar e pessoas serem curadas, de profetizar, de discernir espíritos, enfim, os dons do Espírito. Aí você fala, pastor, o que está faltando? Está faltando o batismo com o Espírito Santo. Se Jesus, ele teve que passar pelo batismo para poder ativar os dons, nós também precisamos passar pelo batismo para ativar os dons. Foi assim na vida de Jesus. Mesmo ele sendo Deus, até os 30 anos, não era batizado com o Espírito Santo. Não teve nenhum milagre.
Com 30 anos ele é batizado nas águas, ele é batizado com o Espírito Santo, ele vai para o deserto, quantos dias? Ao teste, passou pelo teste, 40 dias, foi tentado pelo diabo, resistiu ao diabo, fugiu e voltou para começar a operar milagres. A palavra diz que ele foi ao deserto, movido pelo Espírito Santo, e volta pelo deserto também movido pelo Espírito Santo. E ali começam os milagres. O primeiro milagre transformou água em vinho, e daí não parou. Ele fez milagres, prodígios, maravilhas, curou enfermos, ele ressuscitou mortos, tudo após os 30 anos, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então esse é o primeiro porquê. Se você é cristão, a Bíblia diz que devemos andar como ele andou. Se Jesus ele se batizou nas águas, se Jesus se batizou com o Espírito Santo, nós vamos seguir os passos deles. O objetivo dessa igreja não é formar discípulos do pastor Jonatas, do pastor Jairo, da pastora Priscila. Nosso objetivo é formar cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que sejam parecidos com ele, que falam como ele fala, que ande como ele anda, que pregue como ele prega, que ensine como ele ensine, que perdoe como ele perdoa. Você está comigo? O segundo porquê você deve buscar o batismo é porque receber Jesus e ser cheio são experiências diferentes. Eu já falei aqui, vou ensinar o que aconteceu na Bíblia, para ficar claro que receber Jesus é uma experiência, e depois o enchimento com o Espírito Santo, até você transbordar, é uma outra experiência. Atos capítulo 19, verso 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram que não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E esse batismo aqui não é um batismo nas águas, é o batismo no corpo de Cristo. É quando alguém recebe Jesus, é imerso ou batizado no corpo de Cristo, passa a ser agora o corpo de Cristo, que é a igreja. E depois, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E o que aconteceu quando eles imporam as mãos? Começaram a falar em línguas e a profetizar. Perceba que olha o processo. Alguém recebe Jesus, e que fique claro, não adianta você vir para a fila da oração, receber o enchimento se você nem tem o Espírito Santo. Você precisa primeiro receber o Espírito Santo, para que o Espírito venha para dentro de você, e a partir disso ele possa encher você. Assim como uma nascente, o Espírito Santo é uma nascente de um rio, que pode ser pequena nascente, mas que produz um grande fluxo no final, e forma vários rios enormes. Então o Espírito Santo ele vem dentro de você, e depois você é cheio, ele começa a encher você de dentro para fora, e você começa a transbordar. As pessoas foram batizadas em nome de Jesus, os apóstolos colocaram as mãos, e é por isso que a gente ora impondo as mãos. Pastor, por que tem que colocar a mão? Porque a doutrina de imposição de mãos está na Bíblia. Muitas coisas na Bíblia eram transferidas, unção, oração, curas, através da imposição de mãos, de colocar as mãos sobre as pessoas. E a palavra diz que quando as pessoas recebiam o Espírito Santo, a materialização da gente entender quem que recebeu são os dons. E normalmente o dom de línguas é sempre um dom que está sempre sendo visto. Alguém é cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas, é o primeiro dom. Mas aqui nesse caso, além do falar em línguas, que é um dos dons, dos 9 dons do Espírito, as pessoas também profetizaram, que era um outro dom, o dom de profecia. Você está aqui comigo? E a terceira e última coisa, para a gente poder fazer o nosso momento de oração: por que eu devo buscar o batismo? Porque cheio do Espírito, nós vivemos operando milagres. Todo cristão deveria entender o que eu vou falar agora. O Evangelho não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. O Evangelho não é sobre o que eu, não. Isso aí é o egocentrismo. O Evangelho, sempre ele é apontado para fora. Entenda que o reino de Deus não tem um vetor para dentro. Se tivesse um vetor para dentro, Jesus não teria vindo, porque ele veio fazer o que aqui na terra? Amar quem não merecia ser amado.
não fazia sentido nenhum. Ele já era grande lá no céu, já era amado, já era adorado, mas porque existe uma visão, um coração, existe um pilar para fora, o id, né? O igreja, os chamados para fora, o eclésia. Isso é um pilar do reino de Deus. Os dons falam sobre isso. Todo cristão deveria ficar inconformado em não ter um dom operando na sua vida. Por quê? Porque se você é cristão, você quer abençoar alguém. Olha que o nosso pai da fé, Abraão, ele recebe uma palavra: Abraão, você será uma bênção. O que Deus quer nos tornar é uma bênção. Deus não quer simplesmente derramar uma bênção sobre a sua vida, Ele quer fazer de você a própria bênção. Tem gente que se contenta em receber uma bênção. Você vai receber a sua bênção, amém? Eu quero declarar e profetizar que tudo aquilo que você veio buscar, você vai receber nessa noite. Mas Deus não quer apenas te dar o seu Isaac, a sua bênção. Ele quer te tornar a própria bênção. Ele quer que através de você, todas as famílias da terra sejam abençoadas. E todas as vezes que você recebe um dom de Deus, é Deus vendo pessoas sendo abençoadas através de você. Porque o dom não fala sobre si. O dom, eu não tenho como usar o dom para mim, eu só posso usar o dom para você. Se Deus me dá algum dom, é para você, é para a igreja, é para o reino, é para o corpo. Por isso, eu preciso de outras pessoas para orarem sobre mim, para impor as mãos sobre mim, porque isso é o corpo. Se a gente pudesse fazer tudo sozinho, não era o corpo. A gente poderia andar sozinho, mas a palavra diz que nós somos dependentes uns dos outros, porque o dom que Deus me deu é para você, o dom que Deus te deu é para mim, é para nós. Você está comigo? Nesse momento nós vamos partir para um segundo passo dessa noite. Nós já vamos ter aqui um processo de imposição de mãos. Pastor, por que eu devo ir? Eu já te expliquei muitos fundamentos. Jesus foi batizado. A gente precisa entender, deixa eu pegar minha pesca aqui, porque receber Jesus e ser revestido são experiências diferentes. Se você se contentar apenas em ter o Espírito dentro de você, glória a Deus, você vai viver uma vida muito abençoada. Mas o que Deus quer é que você seja revestido, Ele quer que transborde. Nessa noite é noite de transbordar, é noite daquilo que está dentro e para fora. Lembre-se que Deus não depositou nada em você para que você guarde. Deus não é um Deus que guarda aquele que não poupou o seu único filho, mas entregou. Deus, Ele não quer que você guarde nada que Ele deu. Deus quer que você libere tudo aquilo que Ele te deu. E quanto mais você libera, mais Ele te dá. Quanto mais você dá, mais Ele te dá. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é a proposta de Deus. Nessa noite, então, quando você vier receber essa oração de imposição de mãos, é para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, recebam esse enchimento com o Espírito Santo e falem em outras línguas. Deus pode derramar outros dons? Pode. Mas nós vamos crer que pelo menos o dom de outras línguas vai começar como um testemunho que você recebeu o batismo no Espírito Santo aqui nessa noite. Foi claro? Todos que quiserem receber o batismo, nesse centro aqui a gente vai formar uma fila, tá certo? Então quem quiser, você não é obrigado, mas eu queria muito que você viesse. Ah, pastor, eu já fui, mas ainda não tenho um dom de línguas fluindo. Venha novamente. Vamos crer que Deus Ele vai fazer algo novo na sua vida hoje. Pastor, eu já fui, mas eu quero novos dons na minha vida, eu creio que Deus vai fazer coisas novas, venha também, tá certo? A gente vai estar adorando, eu vou chamar aqui meu time de oração, e todos que desejam em posição de mãos, vão se posicionar no centro desse auditório, e quando sair, vocês saem pelas laterais, amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos encher esse lugar de adoração, de atmosfera, vamos lá? Quantos podem agradecer ao Espírito Santo pela presença nessa noite? Ele se moveu em nosso meio, igreja. Eu quero orar e profetizar que essa unção, você vai carregar essa unção durante essa semana. E eu quero declarar que os dons que você recebeu, o Espírito Santo vai criar oportunidades. Essa semana, no seu trabalho, na sua família, você vai perceber Deus abrindo portas, dizendo assim: filho, não temas, a unção que você recebeu era para esse momento. E assim como Josué ouviu dizendo, seja forte e corajoso, o Espírito Santo manda dizer, seja forte, seja corajoso, no momento certo estenda suas mãos. E eu quero declarar e profetizar que os sinais seguirão a palavra. Quando você declarar a palavra, ao você impor as suas mãos, eu quero declarar curas, prodígios, sinais, maravilhas acontecendo sobre você. Quantos creem isso? Dá um glória a Deus nessa noite. Quantos creem que essa unção vai acompanhar você durante essa semana? Aplaude a Jesus Cristo essa noite. Aleluia! Aleluia! Todos os olhos fechados.
Se tiver alguém aqui nessa noite que nunca fez uma oração específica, dizendo: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, Pai. Talvez você entrou aqui nesse lugar e a última oração que você pensava seria essa que você faria hoje. Mas a palavra diz que se você chegou aqui hoje é porque Ele tem um plano sobre a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui como um espectador. Você não está aqui para ver todos serem cheios e você não. O Espírito Santo quer encher você que ainda não tem a presença dEle dentro de você. Se você está aqui, feche seus olhos, toda a igreja feche seus olhos. Se você está aqui dizendo: pastor, ora por mim, eu quero entregar tanto a minha vida a Jesus, eu quero ser cheio dEle essa noite, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Tem alguém aqui nesse lugar? Levanta a sua mão, deixa eu ver você. Eu vejo a sua mão. Quem mais? Quem mais? Eu vejo a sua mão lá no fundo. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Levanta bem alto, deixa eu ver a sua mão. Quem mais? Pastor, eu estava afastado, eu vim aqui. Eu já sou cristão, mas eu estava longe, estava afastado, e hoje eu estou voltando para a casa do Pai. Tem alguém aqui nessa condição? Eu vejo a tua mão lá no fundo. Deus te abençoe. Quem mais? Tem mais gente? Eu vejo a tua mão aqui. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Ei, querido, essa é a sua noite. Não deixa nada nem ninguém atrapalhar aquilo que Deus quer começar. Vou perguntar mais uma vez: quem está aqui e quer fazer uma aliança com Deus ou quer voltar para a casa do Pai? Algumas mãos já se levantaram, mas eu quero te dar essa oportunidade, porque eu sei que tem mais pessoas. Quem é você? O Espírito Santo deseja muito você. Ele quer muito você essa noite. Tem alguém aqui dizendo: pastor, ora por mim, eu não quero sair daqui. Talvez você está com medo, mas você não precisa ter medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Você não precisa temer mais nada. Aquele que te ama está aqui. Ele quer fazer um compromisso com você. Tem alguém aqui? Não, todos salvos. Feche seus olhos, repita essa oração, toda a igreja comigo. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, eu recebo o perdão dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a vida dessas pessoas que entregaram, que estão voltando para casa. Deus abençoe cada um de vocês, amém.